Parágrafo 8º, né? Vamos ler aqui juntos o que diz este parágrafo, tá? Então, ou você pode ler aí na sua confissão. Uma igreja local, reunida e completamente organizada, de acordo com a mente de Cristo, consiste em oficiais e membros. Então aqui ele já define para nós, né, em que consiste, qual é a constituição da igreja de Cristo. Oficiais, que são quantos tipos? Quem são? E o pastor presidente? Né? E o pastor emérito? Né? Só existe duas classes, né? Presbítero, que abrange os pastores, e diáconos, tá bom? Que foi o parágrafo anterior. E os oficiais designados por Cristo a serem escolhidos e consagrados pela igreja, assim chamada e congregada, entre parênteses, são os anciãos, ou bispos, e os diáconos. Então ele também já reitera de novo essa questão. Para a peculiar administração das ordenanças. Então quem administra as ordenanças? Esses oficiais instituídos pela igreja. E execução de poder ou dever que ele confiou a eles, ou para o que os chamou, o que deve ser continuado até o fim do mundo, tá? Eu acho que é esse, ô Maurício. Passei para mim. Não está passando, Maurício. Deixa eu ver. Ah, foi agora. Esse já foi, Maurício. Deixa eu ver. Não, põe no 9º. Esse aqui já foi. Isso, é o 9º agora. Então, fica aí de recapitulação para os irmãos, tá? Que fala justamente dos dois oficiais, né? E agora o 9º parágrafo vai falar sobre a ordenação daqueles líderes, tá? Eu acabei falando errado, eu falei o 8º para o Maurício, é o 9º, tá? O caminho apontado por Cristo para chamamento de qualquer pessoa, capacitada e dotada pelo Espírito Santo, para o ofício de bispo ou ancião em uma igreja, é aquele que seja escolhido para isso pelo sufrágio comum da própria igreja, e separado por jejum e oração, com a imposição das mãos do presbitério da igreja, se houver algum nela anteriormente constituído, e de um diácono, que ele seja escolhido por semelhante sufrágio, e separado por meio de oração e semelhante imposição de mãos. Então aqui o 9º parágrafo, irmãos, vai definir para nós como deve ocorrer a separação desses homens colocados e chamados primeiramente por Deus ao ministério, tá? Então vamos entender um pouco mais o que significa esse sufrágio comum, essa questão da imposição de mãos, tá? Vamos entender um pouco mais sobre isso à luz do 9º parágrafo, tá? Então, olha lá, os líderes são chamados por Deus. A primeira coisa que nós devemos entender, conforme, né, o caminho apontado por Cristo para o chamamento de qualquer pessoa capacitada e dotada pelo Espírito Santo para o ofício de bispo ou ancião. Depois ele acrescenta no final, e de um diácono, tá? Então, os dois ofícios da igreja está aqui dentro do parágrafo 9º. Os líderes são chamados, então, primeiramente por Deus, tá? É o Espírito Santo que vai conduzir esse chamamento. Então nós estamos falando de uma pessoa salva. Estamos falando de uma pessoa que teme a Deus, que está nos caminhos do Senhor. Infelizmente, muitos homens decidem entrar no ministério porque pastorear ou exercer algum cargo na igreja soa como uma boa oportunidade de carreira ou porque não tem nenhuma outra boa ideia do que devem fazer com suas vidas. Ou para ficarem em evidência. Tem pessoas que almejam o episcopado por causa da visibilidade, porque vê, dentre as profissões eu acredito que dá para ser um pastor. Encara o pastoreio como uma profissão, né? Existem essas pessoas. Isso não se assemelha a nada
com o chamamento feito por Deus. Tá? Digamos que isso que está aqui, em amarelo para os irmãos, são ambições individuais e egoístas. É a própria pessoa almejando algo. Tá? Pior ainda, as igrejas são muito ansiosas em chamar esse tipo de candidatos à liderança. As igrejas frequentemente escolhem um novo pastor com base em suas habilidades de administração, personalidade, aparência ou carisma, ao invés das qualificações bíblicas de piedade pessoal, doutrina e sua habilidade de manejar bem a palavra de Deus. Por causa disso, as igrejas estão cheias de pastores não qualificados que não foram espiritualmente dotados ou chamados por Deus. Se não resgatar na memória, nós falamos exatamente sobre isso aqui, lá no estudo daquele livro do Jeffrey Johnson. Tá? Os oficiais da igreja. E por que eu repito ele aqui? Porque está dentro do mesmo assunto. Estamos falando sobre a ordenação desses líderes. Então a primeira coisa que os irmãos têm que observar não é o carisma, não é se ele é bonito ou se ele é feio, não é se ele fala palavras mais doces para você ou não, se ele tem um jeito que lhe agrada melhor do que o outro. O que deve ser observado é a sua piedade pessoal, as suas qualificações bíblicas, doutrina, habilidade de manejar bem a palavra de Deus. Então, amados, isso aqui deve vir em primeiro lugar, né? Dentro das qualificações que nós já vamos ver aqui mais para frente. Por causa disso, então as igrejas estão cheias de pastores o quê? Não qualificados. Tá? E isso acontece, amados. Isso acontece. Então o parágrafo também diz que quem escolhe esses líderes, né, seja escolhido para isso pelo sufrágio comum da própria igreja e solenemente separado por jejum e oração com imposição de mãos do presbitério da igreja, se houver algum dele anteriormente constituído. Tá? Mas guarde essa palavra aqui, sufrágio comum da própria igreja. Isso significa que existe então um processo de eleição, de escolha. Tá? Presbíteros e diáconos devem ser escolhidos para a igreja e pela igreja. Então, para servir a igreja e pelo próprio entendimento e consentimento da igreja. Nunca nasce dele próprio. A igreja avalia esse chamamento. A igreja constata que realmente Deus o tem o chamado para aquilo. No dia a dia. E como eu tenho certeza disso? Eu vejo como que ele serve. Eu vejo como que ele manuseia a palavra. Eu vejo nas reuniões de oração como é que ele, quando está comigo, o que ele fala, como que ele fala, como é que é a sua diligência. Então assim a igreja vai tendo contato com essas pessoas. Ou seja, irmãos, diáconos e pastores saem do seio da própria igreja. Saem do seio dos membros da igreja. Tá? Então, cada membro participa da ordenação de novos presbíteros e diáconos, com oração e jejum, para discernir a vontade de Deus sobre quem ele escolheu para as tarefas específicas na igreja. Fui lá, constatei, a igreja constatou que realmente aquele camarada, ele tem essas qualificações, está próximo daquilo. E aí, já sai elegendo? Tem que existir oração. Deus tem que confirmar. Como que Deus vai confirmar, pastor? Deus vai agir favoravelmente. As coisas irão fluir naturalmente para que aquela pessoa se torne um oficial da igreja. Não é por força. Não é por querência própria. Não é porque é primo, que é irmão, que é parente. Aí vai na mesa de jantar e fala, nossa, como eu queria ser pastor. Aí o tio lá que faz parte da membresia fala, eu vou te ajudar. Eu vou começar a fomentar isso na igreja. Você acha que isso não acontece? Eu vou começar a espalhar isso na igreja. Isso é por força.
É Deus quem chama. E isso ficará aparente naturalmente, a igreja constatará. Então, amados, oração e jejum, para discernir a vontade de Deus. Porque dentre a sua perspicácia, a sua análise e a vontade de Deus, será que tem uma grande diferença? Tudo bem, eu posso constatar todas as coisas olhando para a Bíblia e falando, mas e se Deus não chamou aquele homem? Ele está dentro, não, ele governa bem o lar, ele é um homem sóbrio, ele está sempre presente, ele serve bem a igreja, ama os irmãos. Eu vejo que ele está dentro. Então já vamos eleger? Não. Deus o chamou para isso? É para isso que ele foi chamado? Então o que importa para nós é o chamamento de Deus. É o chamamento de Deus. É a certeza de que Deus o escolheu para aquilo. Tá? Nunca se esqueçam de Noé. Recebeu as constatações, já saiu da arca? Não. Aguardou. Aguardou. Deus fala, agora sai, Noé. Agora sai. A igreja então impõe as mãos sobre eles como uma bênção e ora pela ajuda de Deus para essas pessoas em suas tarefas. Existem algumas qualificações para presbíteros e diáconos, estabelecidas no Novo Testamento. No entanto, é importante que não pensemos que essas são pessoas super espirituais e especiais. Em vez disso, essas qualificações devem ser as qualificações de qualquer bom cristão. Se vocês analisarem, eu vou mostrar aquele quadrinho de novo, né, das qualificações de presbíteros e diáconos. E eu quero que você responda, será que isso aqui não tem que ser inerente a qualquer outro cristão? Pode haver um aspecto como ensinar ou pregar que nem todos podem fazer, mas o resto das qualificações devem estar presentes e crescendo em qualquer cristão maduro. Tá? Então, quando oramos por maturidade, talvez estejamos orando para que os membros da igreja estejam próximos, né, dessas qualificações. Qualquer cristão, veja, eu quero que você responda aí do seu lugar. Tem que estar dentro disso aqui ou não? Veja. Irrepreensível. Tem que ser irrepreensível? Como que o seu vizinho tem que te ver? Brigando com a esposa? Irrepreensível. É só o pastor que tem que ser irrepreensível? Não. Qualquer cristão maduro. No trabalho, tem que dar um bom testemunho? Tem. Marido de uma esposa. Poligamia. É proibido só para o pastor? Não. O casamento monogâmico é para todos os cristãos. Para todos aqueles que servem a Deus. Oi? Até pelos ímpios é proibido. Vigilante. A Bíblia nos ordena que só os pastores têm que ser vigilantes? Sóbrio. Nós devemos manter nossa sobriedade? Honesto. O hospitaleiro. O autor de Hebreus fala para a igreja para serem hospitaleiros. Não é só o pastor. Apto para ensinar. Você tem que pregar o evangelho? Você tem que fazer discípulos? Não dado ao vinho. Crente beberrão. É só o pastor que não pode ser beberrão? Então os irmãos podem, né? Sair para os bares aí. Não violento. É só o pastor que não pode ser violento? Não ganancioso. Ganância é pecado só para pastores e diáconos. Moderado. Não contencioso. Segue a paz para com todos. É só para os pastores isso? Não. Não avarento. Exemplar em governar sua família. Gessé, você como sacerdote lá e como pai, tem que fazer bem lá o seu culto doméstico, tem que governar bem sua família? E você é pastor hoje? Não. Não recém-convertido, não pode ser neófito na fé. Um bom testemunho para quem está de fora da igreja. Tá? Essas são as qualificações. Tanto para presbíteros, quanto para pastores. Da onde tiramos isso? Dos textos apresentados no último parágrafo, no parágrafo 8º, né? Diáconos, percebam, honesto, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não ganancioso, uma consciência pura,
testado, irrepreensível, casado com esposa fiel, exemplar em governar a sua família, né? Então vejam, irmãos, que não está fora do que eu e você como cristãos, sem ser ordenados para o ofício, devemos cumprir. Então, ou seja, para ser um pastor, você tem que buscar, biblicamente ver nesta pessoa, a maturidade cristã. Maturidade cristã. Tá? Porque muitas pessoas pensam que o pastor é um semideus, né? Não, ele tem que estar em um patamar diferente. E nós podemos ir além do que a própria Bíblia está nos fornecendo como informação. Então existem os dois extremos. A pessoa que não tem o chamamento, mas pode existir numa igreja também muito criteriosa, talvez, e que esteja pedindo além do que a própria Bíblia pede. Tá? Então tudo isso deve ser feito debaixo de oração e com certeza de que Deus o chamou. Tá? Então há dúvidas de que isso aqui começará a brotar na pessoa que é chamado ao ministério pastoral, ou para o serviço de diácono na igreja, o ofício? Não existe dúvida. Essas qualificações começarão a aparecer, ser evidentes na vida da pessoa. Tá? Certamente ele, como um pecador, pode ter dificuldades nessas coisas? Pode. Porque uma coisa é o camarada ser vigilante, mas em certos momentos ele deixar de ser vigilante, né? Por causa do pecado, é luta contra o pecado. Então, não é cobrar perfeição do pastor, porque ele nunca será perfeito. Mas é se ele está dentro disso aqui, sim, e lutado para realmente estar nisso. Tá bom? Então é isso que nós temos que ter em mente, essas qualificações bíblicas que são encontradas no texto de Timóteo, né, da carta a Timóteo e também a Tito. Tá? Então o parágrafo aqui, ele está realmente nos falando que a igreja é soberana nas suas decisões. Os líderes devem ser eleitos pela igreja, escolhidos pela igreja. O pré-requisito espiritual para a ordenação para o ofício na igreja, é afirmado nas palavras, capacitada e dotada pelo Espírito Santo. Da onde que vem essa soberania da igreja? Da onde que vem essa autoridade da igreja? A mesma que recebeu as chaves, né, do que ligar aqui na terra será ligado no céu. A mesma. A do Espírito Santo. Deu alguns textos aqui para os irmãos consultarem depois. A igreja não tem o direito de ordenar qualquer homem para um ofício para o qual Deus não o tenha capacitado. Pastor André morreu. Precisamos urgentemente de um pastor. Aí vai e elege um lá devido à necessidade. Necessidade suplanta a qualificação bíblica? Não. Então como viveremos? Né? Os irmãos podem pedir auxílio, né, de outras igrejas para ser reformada, por um período que seja. Né? Pedir auxílio, pedir ajuda, até a igreja poder eleger esse líder. Né? Então, amados, tenham sempre isso em mente, a necessidade, ela não pode suplantar as qualificações bíblicas. Tá? Preciso de uma esposa. A primeira que aparece, casa. É assim que funciona? Não, não é assim. Tem que aguardar. Uma esposa tem que ter qualificações? Tem que ter qualificações. Um marido tem que ter qualificações? Tem que ter. Então eu aguardo no Senhor. Tá? Ele me enviará isso. Então, tais decisões são exclusivas de quem? Aos membros da igreja local. E são geralmente tomadas em uma assembleia da igreja. A forma de governo da igreja, como já estudamos, é o congregacionalismo, né? A sabedoria da igreja local, a completa autonomia da igreja local é uma marca distintiva dos batistas. Porque, como os irmãos já viram, por exemplo, nossos irmãos pedobatistas, o sistema presbiteriano de governo de igreja, quem escolhe os líderes é os sínodos. Os sínodos é quem elege ali o pastor que vai para determinada igreja. E, de certa forma, os membros estão lá à mercê desses sínodos. Tá? Então, amados, veja,
a autonomia da igreja é uma marca distintiva dos batistas. Essa independência, essa autonomia da igreja é uma marca nossa, tá? Que vem do sistema congregacional. A cooperação por meio de associações, convenções, alianças e outros modelos de ajuntamento não podem abolir a soberania da igreja. Se os irmãos verificarem na confissão aí, os parágrafos, se não me engano, 14 e 15, vai falar sobre essas associações, que podem servir de auxílio para a igreja. Né? Pode servir de aconselhamento para resolver alguns casos onde a própria igreja não está conseguindo resolver. Então nós podemos pedir ajuda dessas associações. Mas a última palavra, a decisão final, é da igreja. Tá? Ninguém vai ter essa autoridade sobre a igreja. Nenhuma associação, nenhum sínodo, nada. Então, veja, não podem abolir a soberania da igreja, essas convenções, alianças, associações. A congregação local sempre terá amplos poderes para se autogovernar, para associar-se ou desassociar-se a qualquer tipo de instituição que lhe convenha. Nós somos associados, né? A Convenção Batista Reformada do Brasil, e agora, recentemente, estamos associados à Associação ali do Sudeste, que na verdade é muito embrionário, né, ainda, nem formalizou isso. Até trarei para a igreja para votação essa questão. Mas se a igreja definir não fazer parte da associação, acabou. Né? Não faremos parte da associação. Então, nós temos que entender essa soberania e autoridade da igreja. Tá? Na instituição de líderes e nas suas decisões próprias. Então, de onde vem essa autoridade? Veja, isso é deduzido a partir do ensino do parágrafo 7, que já abordamos isso. Se Deus deu todo o poder necessário à igreja local para cumprir os mandamentos que deu a ela, e se essa autoridade se estende até a excomunhão de seus membros, biblicamente falando, quem deve excomungar os membros? Impenitentes. A igreja. 1 Coríntios 5, Mateus 18, né? E se a excomunhão só pode ser realizada com o consentimento da igreja reunida, tá aí os textos, então, claramente, para a admissão vai ser diferente? O que eu ligo é ligado no céu. O que eu desligo é desligado no céu. A autoridade é biblicamente dada à igreja. Então, claramente, nenhum oficial pode ser nomeado sem o consentimento da congregação. Você já pensou ter aqui um pastor a qual você não reconhece o chamado pastoral dele? Como será o alimento que você receberá dele? Né? Então será muito difícil essa questão, irmãos. E às vezes acontece por forças maiores, ou né, você chega numa igreja de paraquedas, e o camarada está lá, ele fundou a igreja, né? Muito semelhante com o que nós estamos fazendo aqui. Então, amados, você precisa reconhecer o chamado pastoral. Você precisa ver essas qualificações no pastor, tá? E naqueles que são ali candidatos a isto. Então veja, mais uma confirmação disso vem do relato da escolha dos diáconos em Atos 6. Uma prova cabal, né, da igreja participando da escolha de seus líderes. Esse relato mostra que a autoridade da igreja se estende à eleição dos oficiais. A declaração de Atos 14, 23 pode também sugerir esse ato de eleição que eu também já mostrei aos irmãos, né, na exposição passada. A palavra grega utilizada aqui em 14, 23, mostrado aos irmãos, originalmente significa votar, estendendo a mão, né? É uma votação. Lucas pode ter usado essa palavra para sugerir sufrágio comum da própria igreja. É isso que significa sufrágio comum da própria igreja, né? Um sistema de eleição, de escolha, né? De consentimento. Né? Aqui está fulano, né? Candidato ao presbitério da igreja. Né? O que a igreja acha? A igreja é favorável? Aí os irmãos escolhem aquele. Né? Ou apresentam mais de um. Né? Ou seja, vamos ver essa questão. Sufrágio comum da igreja. Falando sobre isso especificamente agora. Tá? As características essenciais dessa designação são duas. Eleição e ordenação. Tá? São duas etapas que a confissão nos fala.
eleição desses líderes e ordenação. Entretanto, a palavra eleição é utilizada com grande reserva, né? Devemos tomar cuidado com essa palavra eleição aqui. Por quê? Para os ouvidos modernos, uma eleição conota várias coisas que claramente se desviam da palavra de Deus. Não há nenhuma instância bíblica em que 2 ou mais homens competem entre si votos para serem eleitos para o cargo da igreja. Já pensou? É um sistema de eleição. Aí o fulano A começa a distribuir o santinho dele na igreja. Vai ter eleição, você vota em mim lá para pastor, né? Vai ter aqui. Não é assim. Não é esse tipo de eleição. Não é essa disputa entre 2 pessoas. Tá? Não há base para a ideia de que a eleição é um ato de autoridade soberana e autônoma, ou que é a fonte última do poder na igreja. Além disso, a ideia é completamente contrária à ideia bíblica, olhando apenas para essa eleição, nua e crua. Tá? Não se esqueça dessa palavra eleição e ordenação. Vamos ver com calma. O termo eleição é usado apenas para resumir a intenção da confissão, quando afirma que o chamado para um ofício na igreja deve acontecer por meio do sufrágio comum da própria igreja. Tá? Ninguém pode ser ordenado para qualquer ofício na igreja sem o consentimento dela própria. E o que vai envolver? Tá? Vai envolver os pastores daquela igreja, né? No caso o presbitério da igreja. Por exemplo, temos um presbitério composto por 3 pastores. E tem uma pessoa que tem sido analisada, tem almejado o episcopado. A igreja vai direto e vota, não, tem que ser pastor, é assim? A eleição acima de todas... Isso não é sufrágio comum. Isso não é sufrágio comum. Então, o congregacionalismo tem que ser feito com reservas, tá? Com cuidado. Porque muitos encaram esse poder, essa autonomia da igreja, de membros, para suplantar outras questões. Por exemplo, o presbitério da igreja. Os primeiros que irão indicar à igreja esses aspirantes ao episcopado é justamente o presbitério. Porque são homens ali que já foram escolhidos pela própria igreja, que já manuseiam bem a palavra, que têm certa maturidade maior, como vimos nas qualificações. Eles irão analisar mais cruamente, com sobriedade, a vida daquele indivíduo. Mas já pensou a igreja? Fala, não, nós queremos. Pode colocar ele aí, sem consultar o presbitério da igreja. Como é que fica? Né? Vai ter uma divisão aqui. Vai ter o presbitério não reconhece o chamado dele. Mas aí ele consegue lá, a igreja de família consegue impor esse pastoreio, a goela abaixo. Mesmo que o presbitério não aprove. Então isso não é sufrágio comum. Tá? Sufrágio comum é os pastores que também são membros da igreja, eles terem essa análise e dentro daquilo que eles já exercem. O pastoreio. Essa maturidade de poder analisar melhor. Tá? Então a igreja também confia nessa posição dos pastores da igreja. Tá? É como nós elegermos aqui, por exemplo, só para ilustrar isso um pouco melhor, nós temos uma comissão de ética e disciplina, né, eleita pela própria igreja. Aí a igreja trata a questão de alguma insurreição, algum problema que surgiu, porém, quando eles trazem o relatório, a igreja fala, mas eu não concordo. Mas peraí. Se você elegeu essa comissão como apta para analisar os casos de disciplina da igreja, e ele analisou e trouxe a decisão, você não concorda? Peraí. Então precisamos avaliar aí a credibilidade da comissão de ética e disciplina da igreja. Entenderam? Então é para existir essa troca de confiança. É para existir esse sufrágio comum entre os membros. Então, amados, o termo eleição deve ser olhado deste prisma, tá bom? Ninguém pode ser ordenado para qualquer ofício na igreja sem o consentimento dela própria. Os pastores da própria igreja não podem ordenar um homem, o inverso também se aplica. Eu e o Felipe, vamos supor, somos pastores. Aí eu e ele gosta do Gessé, né? O Gessé é nosso amigo, né, Felipe?
E vamos colocar ele junto com a gente aqui para ser pastor? Para receber um salarinho, né? Já pensou? Você acha que isso não acontece? Aí a gente dá uma manipulada e leva para a igreja, né? E elege ele direto. Não pode também. A igreja tem que reconhecer ele também como pastor, tá? Ih, irmãos, tem tanta politicagem nesse meio. Os irmãos não têm nem ideia. Nem ideia. Então veja, os pastores da própria igreja não podem ordenar um homem para ser um pastor sem o consentimento dela, tá? Nenhuma suposta autoridade superior pode fazer isso. Quer essa autoridade seja um bispo, uma denominação ou até mesmo um papa, tá? Não pode. Entenderam o sufrágio comum? Nem a igreja suplantando o presbitério, né, ordenado por ela própria, e nem muito menos o presbitério utilizando a autoridade para escolher os seus próprios líderes. Isso fugiria do sistema de igreja batista congregacional, tá? Fugiria. Então está ficando claro aí como é que acontece isso, irmãos? Isso é o melhor para todos nós, e isso está mais próximo do modelo bíblico, irmãos, tá? É o mais próximo. Então a igreja passa a ordenar, né? A ordenação. A ordenação o que é? Que é a confirmação oficial da igreja local que afirma o chamado de Deus na vida de um homem. É importante para o ministério isto. Se o povo de Deus não é abençoado e servido espiritualmente pela pregação de um homem, é improvável que este homem tenha sido capacitado com os dons ou chamado por Deus. E isso é uma métrica muito boa. Se a pregação daquele camarada me alimenta espiritualmente, tá? E isso é indiferente. Pode ser eu, pode ser alguém chamado pelo próprio Deus, né? As igrejas locais devem ter cuidado para não continuar a encorajar homens não chamados a pregar, porque eles têm medo de ferir os sentimentos de tal homem. Você vê lá o camaradinha lá, né, pregando, almejando o episcopado, e você vê que não tem condições. Quantos pastores já ouviu o sermão do pastor e falou, coitado desse pastor? Né, e fica ali, e fica sambando, e não consegue, não tem o dom realmente do ensino. Não foi chamado para isso. É nítido. Aí a igreja continua, né, não vamos ferir ali o coração dessa pessoa. Não, a igreja deve falar, meu irmão, isso aí talvez esteja nascendo no seu coração por cobiça. Porque certamente o irmão deve orar a Deus, né, para que Deus seja claro ao irmão quanto a esse suposto chamamento que você tem tido aí. Tá? A igreja não pode incentivar pessoas que não foram chamadas ao ministério da palavra a continuar querendo isso, sendo que está nítido que não é para aquilo. É como você ter um filho. Vamos supor que você tem um filho. Seu filho fala, eu quero ser astronauta. Não, é meu sonho ser astronauta. Aí você não tem nem dinheiro para ajudá-lo a colocar num curso, né, de astronauta. Não tenho condição. Né? É algo fora da nossa realidade. Aí você vai chegar no seu filho e vai ficar, não. Eu tenho uns amigos meus que ele acha que ele vai ser cantor sertanejo, né? E ele fica lá com o violão lá, vai nos barzinhos, vai para lá, vem para cá. E coitado, canta mal demais. Mas a mãe e o pai falam, não, você canta bem. Está alimentando um sonho que talvez não exista. Conhece pessoas assim? Né? A igreja vai ser essa igreja mentirosa? Vai apoiar algo onde não tem apoio, irmãos? Então nós temos que ter esse cuidado, tá? Não incentivar, né, com medo de ferir o sentimento de tal homem, tá? Não, meu filho, você não nasceu para isso, meu filho. Vai procurar, serve na igreja em outro lugar. Ó como você faz bem isso aqui. Só que é difícil falar isso para a pessoa, né? Até mesmo como começar a chegar para o camarada e falar, não é para isso que Deus te chamou. Tá? Vai caçar outra coisa para você fazer, né? Mas às vezes é necessário. Além disso, os homens devem ser cautelosos em começar uma nova igreja sem que seus dons tenham sido verificados por uma igreja estabelecida. Isso aqui também está lá no livro do Jeffrey Johnson. Não fui eu que escrevi não, tá?
Surge, aqui eu não sou reconhecido como pastor. O que eu vou fazer, Felipe? Vou pegar minhas coisas, minha família, vou sair dessa igreja e vou abrir uma igreja em outro lugar. E aí, tá certo? O caminho para qualquer plantação de igreja, vocês estão vendo lá historicamente isso. Vocês viram pela manhã. É o apoio, o envio de pessoas qualificadas, reconhecidas por uma igreja já em funcionamento, que já está dando frutos. Aí sim, desta igreja, surgem homens capacitados, reconhecidos pela igreja, para plantar outras igrejas. E não por vontade própria. Agora, quantas igrejas nós conhecemos que foram fundadas assim? Só lá do que saíram do Edir Macedo lá foi umas 5. R.R. Soares, da Graça, Agenor Duque, quem mais? Valdomiro Santiago, acho que até o Silas Malafaia, né? Vem tudo do mesmo berço ali, não sei. O Silas não, né? Enfim, brigaram, cada um foi pro seu canto e abriu a igreja. Então, amados, não pode ser assim, irmãos. Tem que ser feito isso com seriedade, tá? No temor ao Senhor. São parentes, né? Aí se brigarem entre eles, cada um abre a sua. Olha lá. Não, então você fica com a igreja aí que eu vou abrir a minha. Como se fosse assim, né? O processo para a abertura de uma igreja. O quanto de mal essas igrejas estão fazendo para as pessoas hoje aí fora. Né? Maioria. Exatamente. Eu sempre conto a história da nossa igreja, você pode estar pensando, mas você abriu a igreja aí também, né? Você foi excluído lá, como um herege lá da outra igreja, você abriu a igreja aí também, né? Irmãos, eu me consultei com outros pastores que estavam com igrejas, tá? Eles também foram cautelosos. Ele falou, tá bom, vai indo aí, tá? Depois de 1 ano, se realmente firmar o trabalho, aí depois a gente vê o que você faz para oficializar. Então as coisas foram indo na vontade de Deus, foram fluindo. Mas nunca isoladamente, com a minha própria cobiça ou o meu próprio desejo. Não. Pelo contrário. Né? Abri mão da minha vida por causa dessa questão. E hoje, graças a Deus, esses pastores andam em comunhão comigo. Tá? Há pouco tempo, ligando para resolvendo um caso aí, que os irmãos já até sabem, ele disse, pastor, entre acreditar em fulano ou ciclano e no senhor, me chamou de senhor, né? Um cara mais velho do que eu fico com você, meu irmão. Porque eu assisto as pregações, eu sei que você prega, eu vejo como que a igreja está aí avançando. Os irmãos de Francisco Morato também te conhecem. Então eu vou com você, eu conheço você. Eu sei do seu testemunho. Tá? Então assim, eu falo isso para me vangloriar, não, mas para dizer para você que essa igreja não está caminhando sozinha. Ela está com outras igrejas. Ela tem o apoio de outros pastores, reconhecidos. Tá? Então, graças a Deus, Ele tem nos abençoado e tem nos encaminhado nessa questão. E ainda somos uma igreja em plantação, digamos. Eu só vou considerar essa igreja e não em implantação ainda, quando aqui já tiverem os diáconos instituídos, a pluralidade de líderes, como prescreve a palavra de Deus, presbíteros ordenados e diáconos, e também ter uma saúde financeira própria. Quando a igreja conseguir se sustentar, quando a igreja conseguir caminhar com as próprias pernas, tendo seus líderes instituídos, aí eu falo, essa igreja não é mais uma plantação. Essa igreja ela já é realmente uma igreja completa. Mas nós dependemos de Cristo, né? Para enviar essas pessoas e vamos caminhando e indo devagarzinho. Tá? Então, amados, vejam, muitas igrejas então têm sido iniciadas por causa de uma falta de vontade de um pregador não ordenado de se submeter ao julgamento de uma igreja bíblica pré-existente. Eu reconheço a igreja como uma igreja bíblica, mas eu não quero me submeter. Por que você não quer? Não vai dar certo. Por quê? Por causa do teu orgulho? Por causa do quê? Se ela é bíblica, se ela tem andado em conformidade com as Escrituras, por que você não vai se submeter? Porque talvez seja mais demorado o processo, né? Eu não quero enfrentar esse tempo todo. Irmãos, é melhor você fazer as coisas dentro da vontade de Deus. Demore o quanto for. Noé, eu sempre vou citar Noé, né?
Quantos anos ele demorou para construir a arca? Quanto tempo ele demorou para sair da arca? Só para sair. 1 ano e 10 dias. Então as coisas vão acontecendo e às vezes demora. Quem gosta de apressar as coisas, geralmente é a pessoa precipitada, é o tolo de Provérbios, né? É o tolo que não aguarda o tempo de Deus. Imposição de mãos. Muitas pessoas têm dúvida quanto a isso, e é falado na confissão sobre essa imposição de mãos, tá? O que ela significa? Eu já trabalhei sobre esse tema com os irmãos, já mostrei algumas evidências bíblicas, e principalmente no Novo Testamento, quando elas aparecem, o que realmente ela significa, esse termo imposição de mãos. Então veja, a ordenação com a imposição das mãos do presbitério da igreja. É o trecho que está na nossa confissão. O que ela quer dizer com isso? Também é uma parte necessária do processo. Vemos esta prática no Novo Testamento realizado pelos apóstolos. Significa que tem apóstolos hoje, pastor? Não. Mas naquela época, na fundação da igreja, né, naquela parte embrionária ali do surgimento das igrejas, os apóstolos tinham uma função importantíssima para dizer isso é, isso não é. Até as cartas do Novo Testamento tinham que circular entre essas igrejas fundadas e os apóstolos carimbar aquilo como verídico. Né? Não sei nem se você já estudou essa parte. Esse é o cânon do Novo Testamento. Justamente os apóstolos validarem isso. Surgiu outros escritos após a era apostólica? Vários. Mas foram reconhecidos pelos apóstolos? Não. Então é um livro apócrifo. Não passa pelo cânon do Novo Testamento. Do Antigo é um pouco diferente. Aí tem o crivo dos judeus, tem toda uma outra canonicidade ali envolvida. Tá? Mas os apóstolos ali, para reconhecer novos pastores, era importante? Justamente como uma prática de confirmação, de profissão de fé ou de ordenação. Isso é imposição de mãos, irmão. Há casos de pastores ordenados, de pastores sendo ordenados no Novo Testamento. Portanto, há um mandamento bíblico para os pastores serem separados pela imposição das mãos dos pastores já constituídos de uma igreja. Uma implicação importante disso é que nenhum homem sobre o qual os pastores da igreja não possam, em boa consciência, impor as mãos. Possa ser, então, né, pode ser ordenado presbítero ou diácono. Tá? Então, veja, deve existir um cuidado. Uma implicação importante disso é que nenhum homem, sobre o qual os pastores da igreja não possam, em boa consciência, impor as mãos, ele possa, então, ser ordenado presbítero ou diácono. A igreja quer porque quer um fulano como pastor. Porém, o presbitério da igreja não reconhece aquilo. Aí ele não vai estender as mãos para confirmar aquilo. Tá? Então, deve existir, conforme a nossa confissão, esta imposição das mãos do presbitério da igreja. O sufrágio comum é esse comum acordo entre líderes já instituídos e membros. Tá? Devem falar a mesma língua. Isso é bom? Preserva? Não preserva? Né? Então veja, a igreja e os seus presbíteros devem concordar com a designação de qualquer novo oficial, ou seja, sufrágio comum, de comum acordo. Tá? Isso é o sufrágio de comum acordo. Então veja, a nossa confissão já amarra tudo, irmãos. Como devemos viver aqui, como devem surgir os novos líderes. Tá? Textos provam. 1 Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Tá? Paulo falando a Timóteo. Porque Timóteo passou por esse processo. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo. Para quê? Para receber valor? Virtude? Não. Como confirmação. Quando Paulo, e vemos outros textos aqui que eu vou ler para os irmãos, os apóstolos estendiam as mãos, né, impunham as mãos, era uma forma de confirmar que realmente era um salvo, que creu na mensagem do Evangelho, ou que foi separado para o ministério da palavra, ou os ofícios da igreja. Tá? 1 Timóteo 5,22. Isso aqui é importante, tá? Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém. Ou seja, não saia fazendo as coisas por necessidade.
Eu vim de uma primeira igreja onde eu congreguei, eles encaravam esse verso aqui, porque tinha um momento lá de cura e libertação, né? Aí vinham os endemoniados, não sei o quê. Aí o pastor falava, tá vendo esse texto aí, ó? Aqui não é para qualquer um ficar impondo as mãos, não. Né? Senão pode passar para você. Esse precipitar aí era justamente você não estar preparado para impor a mão sobre os endemoniados. Olha que loucura, né? E se você pegar o contexto aqui, ele está tratando sobre o pastoreio de Timóteo, né? Pode falar. Como se fosse, então, um sentimento? Isso. Como se ele estivesse concordando com a... Isso. É o aval, exatamente. Por isso que na ordenação, geralmente você vai ver ali os pastores orando, né? Impondo as mãos em uma forma de reconhecimento, tá? Que aquele homem, né, foi chamado para o ministério da palavra, tá? Então, Timóteo é instruído por Paulo, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro, tá? Atos 6, né? Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. O que acontece aqui em Atos 6? Estevão lá é instituído como diácono. Então os próprios apóstolos irão lá. Já era salvo Estevão? Já. Então era uma confirmação do que ali? Justamente do ofício que ele passaria a exercer na igreja. Os apóstolos irão lá, impõem as mãos, depois das orações, claro, e reconhecem isso. Tá? Atos 13:3. No caso aqui agora Paulo, né? Assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Tá? Então, amados, nós temos que prestar atenção no que realmente o Novo Testamento relata sobre essas nomenclaturas, imposição de mãos. 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Né? Então, Paulo também falando de novo a Timóteo. Tá? Que ele continue a pregar, ele encoraja Timóteo nas cartas, continue no ministério da palavra, tá? Confirmando, eu lhe impus as mãos, eu confirmei isso, você é realmente chamado para o ministério, tá? Você foi recebido pela igreja. Então, isso significa a imposição de mãos citada pela nossa confissão, tá? E acabou aqui. Então, voltando só no texto lá base, né, para ver se ficou alguma coisa perdida na explicação. O caminho apontado por Cristo para o chamamento de qualquer pessoa. Então, olha, o caminho apontado por Cristo, ou seja, como deve ocorrer, de qualquer pessoa capacitada e dotada pelo Espírito Santo para ofício de bispo ou ancião em uma igreja, é que ele seja, tá? É que ele seja escolhido para isso pelo sufrágio comum da própria igreja, tá? E solenemente separado por jejum e oração. Então a igreja deve orar, como eu disse, não é porque já tem, né, os características, qualificações ali aparentes, é Deus quem dá realmente essa resposta, oração e jejum. Solenemente separado por jejum e oração, com a imposição das mãos do presbitério da igreja, se houver algum nela anteriormente constituído, porque tem casos que não tem, como eu, não tinha presbitério aqui. Tá? E de um diácono, que ele seja escolhido por semelhante sufrágio, e separado por meio de oração e semelhante imposição de mãos. Tá? Então acho que abrangeu tudo, né? O que está aqui no parágrafo 9. E aí, irmãos, entenderam?